Eu queria agora te provocar com relação às smart cities, né? As cidades inteligentes, né? A gente sabe que esse tema já se fala do Brasil há muitos anos, né? Sobre o que é uma cidade inteligente, né? E a gente vê as prefeituras, né? Relacionando cidade inteligente como um sistema de câmeras apenas, ou um sistema de sinais. E tipo assim, cidade inteligente é muito mais do que isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o conceito amplo do que é uma cidade inteligente e como é que também a plataforma da Via pode ajudar nisso também. Excelente ponto de vista para poder colocar aqui para todo mundo, né? Hoje, mais importante para todo mundo é a mobilidade urbana, né, que é importante a gente abordar da cidade inteligente. Obviamente a segurança, porque a cidade inteligente começou com o aspecto das câmeras de segurança, as municipalidades, os municípios investindo massivamente em câmeras de segurança para monitorar o tráfego, para monitorar eventos, né? E que isso vem evoluindo de uma forma bastante grande, mas ela ainda tem desafios porque os investimentos são altos. Tem softwares hoje sofisticados de leitura de placa de veículos, câmeras que já fazem um pré-processamento de placas de veículos, né? De motos. Antes não existia, era só de veículo, né? É uma coisa importante de mencionar para todo mundo. A placa de moto é muito pequena, então não conseguia fazer leitura, velocidade. Então a capacidade de processamento que as câmeras, que a gente chama de leitura de placa, vieram acontecendo nos últimos anos, permite que hoje você possa ler numa determinada velocidade essas informações e comece a fazer o cerco dessas informações do quesito de segurança. Mas cidade inteligente, como você disse, Oswaldo, não é apenas câmera de segurança. A gente tem a questão do ônibus, né? Você ter botões de pânico no ônibus, você ter os sinais e a leitura da quantidade de veículos que estão chegando no semáforo ou no sinal, ou num farol, dependendo de onde você esteja, né, para identificar isso, e você controlar essa quantidade de tempo que o farol tem que ficar ligado, ou no verde ou vermelho, dependendo. Isso é feito hoje por laço de indutivo que ficam lá e não é tão preciso. Com a câmera você consegue isso quase que instantaneamente, essa informação, para você mudar. Iluminação pública. Iluminação também. pública. Hoje você tem soluções de Smart Cities onde coloca a internet dentro de uma luminária para diminuir a quantidade de lumens. Na verdade, é a poluição de quantidade de equipamentos que estão no poste, que é um tema que também hoje é importante ser dito, né? A quantidade de cabos que estão lá. Então, tem várias tecnologias tentando resolver essa questão também. Oferecer internet ali para a população, uma forma de você colocar e conectar com rede 5G, 4G. Processamento no poste, né? Porque você não precisa levar, vou dar o exemplo das câmeras, a gravação acontece no centro de monitoramento da prefeitura. Você tem que levar todo o tráfego das câmeras até lá. Então você precisa de uma infraestrutura pesada de fibra para fazer isso. E o Estado ficar investindo nisso é muito dinheiro. Então você poderia ter processamento em borda, armazenar localmente 3, 4 câmeras no próprio, e não ter que subir tudo isso para um ponto centralizado. Você pode ter a visualização. Então você economiza toda a infraestrutura. Acontece também de você colocar as câmeras dentro dos ônibus. Isso são cidades inteligentes. Você começa a monitorar as áreas que os ônibus estão passando. Quando diminuiu a quantidade de ônibus, você poderia liberar para o tráfego dos automóveis. Isso eu vejo na cidade de São Paulo, a linha de ônibus está vazia e o tráfego pesadíssimo, engarrafado. Então, essas formas de você monitorar, de incluir, de fazer uma inclusão de segurança pública junto com os veículos do Uber ou mesmo os táxis, e mesmo as pessoas, uma pessoa cega que está indo para o farol, hoje existe essa tecnologia, gente. Não é Jetson, tá? Ele está lá com o seu smartwatch. Aqui no Rio é sinal de trânsito aqui. O sinal de trânsito. Então ele está indo lá para o sinal de trânsito, a pessoa cega, cara, eu posso saber que ele está com wearable, a prefeitura pode fornecer isso para ele como se fosse um rastreamento, né? E ele está chegando próximo do sinal,
Para atravessar a para rua. atravessar a rua. O farol, o sinal, já sabe que ele está chegando e começa a tocar um som diferente, né? Informando para ele que ele está próximo do farol, que o farol vai fechar. O farol fechou, vibra no braço dele, ele já pode passar. Saiu do farol, o farol volta, o sinal volta a liberar o tráfego. Então, calcula esse tempo, porque ele está monitorando ali o tempo que ele está passando pela faixa de pedestre, aumentando a segurança desse pessoal. Então, não faz com que uma pessoa idosa, né, tenha que correr, porque ele já sabe que... né, porque o farol não é inteligente, né, o sinal não é inteligente. Então, isso é uma segurança para a população. São coisas que trazem vários benefícios, né? E que elas podem ser implementadas por uma cidade inteligente. Ele vai entrar no ônibus, ele já é uma pessoa idosa, não precisa apresentar nada, ele já a Cataca já pode liberar para ele. Então tem vários motivos para a inteligência. A gente podia até expandir um pouquinho esse conceito, na verdade, entrar um pouquinho no conceito de cidade inteligente, como, por exemplo, clubes inteligentes, parques inteligentes, praças inteligentes, não é? Sim, tudo. Hoje a tecnologia permite, não é de custo alto, hoje você tem por 40 centavos, assim, R$1 aproximadamente, etiquetas que fazem rastreamento sem necessidade de bateria, né, que é uma novidade muito interessante e que essas aplicações, como eu coloquei para a cidade inteligente, né, de mobilidade, de segurança, de pessoas idosas, de ter os seus dados vitais sendo monitorados. Se a pessoa caiu, né, já startar um SAMU porque aconteceu alguma coisa, as pessoas que estão em volta podem receber uma notificação, como acontece nos Estados Unidos, quando tem eventos de tempestade, furacão, terremoto. Você já recebe, hoje foi implementado no Brasil, se não me engano, acho que um mês atrás, das notificações em massa para os telefones, para os smartphones. Isso poderia ser parte da municipalidade em estar dando essas informações. Pessoas sequestradas, a criança foi sequestrada, acabou de ser sequestrado o veículo, a descrição do veículo é essa. Todo mundo, pessoal, que está na redundância, a população ajuda a ver. Não só as câmeras, a população é informada ao mesmo tempo, independente da operadora, recebeu a notificação de que a criança foi sequestrada naquele minuto. Isso não é um serviço de cidade inteligente, gente? Com certeza. E para a comunidade, nós tivemos um diferencial muito grande. Nós tivemos aqui na tragédia de 2011, né, que teve uma chuva avassaladora e morreu muita gente, né, acabou ter muitos óbitos aqui na cidade, né? Foram colocados sistemas de alarme com sirenes, né? São as sirenes, né? E a gente já viu que algumas cidades, né, essas sirenes não funcionam porque elas não são automatizadas, né? Depende de alguém lá e ligar, apertar um botão. Então, por exemplo, isso poderia ter também essa automação, né? Exato, e todo mundo tem um dispositivo hoje. Todo mundo tem um smartphone. Então, é por isso que é importante essa integração dos serviços que a prefeitura, né, que a municipalidade tem, e integrar. As próprias ONGs podem ter direcionamentos interessantes para essas possibilidades que existem e elas não são de 2030 ou 2050, agora, elas existem agora, gente. A gente falou sobre cidades inteligentes, a gente vai falar também sobre casas inteligentes, mas antes disso eu gostaria de abrir um parênteses aí sobre roupas inteligentes, né? Dispositivos inteligentes que a pessoa, no físico dela, ela usa, né? E ela pode também ajudar também a ter uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, na saúde, você deu o exemplo aí de relógio que mede a pressão arterial, muitos também também medem também a quantidade de glicose, né? Para glicemia. Isso começou recentemente, Tem também. Pessoas, você falou dos cegos aí também, né? Fala um pouquinho dos wearables, né? Dos equipamentos inteligentes que você veste e que também vão precisar de uma rede ligada que possa gerenciar e possa alertar isso também de forma real também, instantânea. Isso. Essa nova tecnologia, porque há um certo tempo atrás, para a gente ter a informação, pessoal, de rastrear alguma coisa, se você já viu rastreamento, isso é bastante comum, né, nos veículos, tem lá um dispositivo que precisa de energia, ele usa a bateria do carro
para transmitir as coordenadas de GPS, né? E em alguns casos ele pode colocar outras informações até de telemetria do veículo, né? Veículo que pode ser lá, essas empresas de e-commerce, eles têm muito a própria logística e fazem rastreamento, né? Vocês sabem que isso é super importante, a questão de segurança de carga no Brasil. Então existem tecnologias que têm esses rastreadores que têm e usam bateria. Então a gente chama isso de longo alcance, né? E algumas situações os caras têm alguns equipamentos que tentam mitigar fazendo um jamming de radiofrequência para evitar esse rastreamento, a gente sabe disso. Mas tem formas de você mitigar esses bloqueadores, né, que a gente chama de rastreadores. A gente tem os smartwatches, quando a gente já falou sobre essas possibilidades de medida, e você tem as etiquetas agora, que elas podem estar conectadas o tempo todo. Muita gente vai me falar, Marcos, isso aí é o famoso RFID. Não é bem um RFID, porque o RFID ele precisa de uma bateria. Saiu umas etiquetas agora, que a gente tem nos nossos projetos, muito interessante. Elas são de baixíssimo custo e não usam bateria. Então você tem até um apelo de não jogar isso no lixo, né, que tem um impacto ambiental gigantesco, né, no uso de bateria, e o custo, porque uma bateria hoje, uma pilha, custa muito caro, se vocês forem, né, usar as melhores no mercado. Então você tem uma economia que você não tem que trocar bateria. Mas Marcos, como funciona? Funciona por indução, então você tem um equipamento pequenininho conectado no teto, óbvio. Você vai falar, Marcos, mas isso é para um ambiente interno. Eu falei, mas vamos depois explicar, que eu já dei o exemplo aqui do caso ambientes externos. Eu vou voltar nesse exemplo, tá? Então, essa etiqueta é do tamanho da etiqueta da camisa. Ela é pequenininha e você induz nela, através de um transmissor, a cada 15 metros, de energia constante para essa etiqueta. Essa etiqueta pode ter um sensor de temperatura. Essa etiqueta você tem online, onde ela está em uma precisão de 1 a 3 metros. Nossa, isso é muito interessante. Se é de baixo custo, quebrou um paradigma muito grande, que os rastreadores custam muito caro para colocar, ou não cabe. Então Marcos, eu posso usar isso na roupa? Pode usar no capacete, pode usar no crachá. Eu estou dando um exemplo, mas pode ser, cara, você tem um vinho numa stand, você tem uma loja de vinhos, ou você é um supermercado, você tem itens caros que você pode colocar essa etiqueta, que custa R$1. Ele fica monitorando a temperatura, garantindo a qualidade do produto. O chocolate. Então você pode pegar uma fábrica de chocolate, por exemplo, né, e falar assim, cara, se você for ler o chocolate, ele tem que estar dentro de uma temperatura, não sei se é de 18, 20 graus, para não perder as qualidades e você não perder o produto. E chocolate com aquecimento global tem uma probabilidade muito grande de deixar de existir. Olha que absurdo, né? Eu sou chocolate. Então por isso que eu estou falando de chocolate. Então se você monitorar com essa etiqueta, desde o momento que o chocolate está sendo fabricado, na cadeia de produção, colocou dentro de uma caixa, colocou o chocolate lá dentro, vai para o caminhão para despachar no processo de embarque. Ele fica ali numa área que é de transição entre o caminhão e a área de embarque. Aquela área de embarque tem que ter uma temperatura dentro desse range, porque você não quer perder chocolate, né? Você não quer perder o produto, então a sua produtividade vai lá em cima. O caminhão tem que ser refrigerado, o caminhão tem que chegar e tem que ser rastreado até aonde vai chegar na lojinha, não vou falar fabricante aqui, né? Mas do chocolate. A loja conceito, que é franqueada, precisa receber o chocolate e garantir que na hora que eu for expor o produto, ele esteja na temperatura correta. Porque eu posso receber uma reclamação do meu franqueado de que o chocolate chegou estragado. Aí você fala, devolve tudo, então o seu custo vai lá para cima. Então, mas o chocolate mas o seu problema é que a minha etiqueta está informando que o seu ar-condicionado não estava funcionando nesse período. E eu monitoro isso. Isso é a internet das coisas. Isso é rastreamento mostrando a produtividade aumentando, garantindo que a experiência do seu cliente lá na ponta
vai ser única porque o chocolate garantiu que não perdeu as qualidades, porque ficou dentro da temperatura. Eu posso extrapolar isso para o ambiente do hospital, falar sobre as vacinas, eu posso rastrear o capacete, se o seu funcionário está com capacete ou sem capacete, o EPI, desculpa, gente, da minha falha. E você pode, né, não ter problemas futuros de o seu funcionário sofrer um acidente porque ele não está vestindo o EPI, né, o capacete. Então, são coisas super importantes que as pessoas talvez não tivessem a ideia de que isso fosse possível. E eu posso monitorar pessoas idosas, todo um monitoramento na residência, ou ter uma telemedicina, né, com as pessoas, né, monitorando coisas a mais dentro da residência, saber se a pessoa caiu, o tempo que ela está deitada, a pessoa pode receber uma notificação, vibração, vai alertar agora na hora. Isso já tem nesses dispositivos, mas dispositivos mais baratos para fazer isso, tá? Mais simples, que aí vai ter uma popularização muito maior para uso dessas tecnologias. E elas não precisam ter um investimento massivo, porque isso está reduzindo de custo e é possível todas as aplicações que não eram possíveis antes, porque o custo, a economia de escala não conseguia justificar. Hoje elas já são justificáveis, já são possíveis. A gente, depois todas essas explicações, a gente fica com uma sensação disso ser um pouco de futurologia, né? Mas não é. Isso já é realidade, né? E essas coisas, a gente dá uma piscada de olho e de repente tem alguém, o teu filho, o teu neto, no meu caso meu neto, já está falando com uma Alexa lá e você nem imaginava uma coisa dessa ser possível, né? Eu queria focar agora um pouquinho no mercado, né? Sabe, a Gigalink é um provedor de serviços de internet, né? E o mercado, nos últimos anos, ele vem perdendo uma lucratividade, né? A concorrência é muito grande, né? Cada vez mais você tem agora as redes neutras, né? Então, aquele acesso à internet que antes tinham locais que às vezes só tinha uma empresa, etc. Hoje você tem 3, 4, 5 empresas. Então, realmente, a margem de lucratividade apertou muito, né? E eu queria que você falasse um pouco, Marcos, sobre aproveitar essa rede, né, de internet, essa infraestrutura de internet de rede que existe, né, para você poder oferecer serviços em cima dessa rede. Não necessariamente ser uma rede sua, pode ser uma rede do seu concorrente, pode ser uma rede em outra cidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das aplicações e de quais caminhos, aí essa já é um direcionamento, realmente uma dica para provedores, né? Que direcionamento que as empresas que hoje estão muito focadas em infraestrutura de internet, que possam oferecer novos serviços, novas aplicações e recuperar um pouco essa margem, oferecendo mais serviços e não só dependendo de um acesso à internet, que hoje já virou um commodity. Eu estou até rindo um pouquinho porque esse é um desafio gigantesco, né? Porque, como você disse, o pessoal em casa pode perceber como o ChatGPT explodiu de uma forma muito rápida, né? Ela foi lançada, se não me engano, foi 30 de novembro de 2022 e nós estamos há quase um ano, né? Faltam algumas semanas para ver o impacto que essa inteligência generativa foi e fez na sociedade, né? Os debates que estão acontecendo. E tem um vínculo muito grande com o que você me perguntou agora. Ou seja, o que eu tentando ilustrar aqui, ou contextualizar, é esse fato de você, às vezes ninguém nunca ouviu falar de ChatGPT antes de novembro, a não ser algumas comunidades, né, de inteligência artificial que vêm falando sobre inteligência neural, a simulação do ser humano. Essas são pesquisas desde
e elas existem desde 1998, tá? Sobre o tema. Como você vê, o tempo que levou para isso acontecer, mas quando aconteceu foi super rápido. Hoje você tem vários concorrentes no mercado que fazem o que o ChatGPT faz e até algumas específicas por segmento. Isso me dá o gancho para dizer para vocês, no contexto, a personalização que existe para o mundo do ASP. Marcos, como é que você vinculou uma coisa com a outra? Vocês vão entender. O provedor de internet, ele tem um perfil de telecom, ele cuida da comunicação, nasceu lá atrás, atendendo uma população, o ASP, né, que a gente conhece hoje pelo termo provedor de internet. Ele veio num vácuo que existia entre as empresas tradicionais de telecom, que é de se tirar o chapéu, porque eles atenderam regiões que não eram servidas por internet. Eles foram pioneiros e hoje eles são os maiores provedores de internet do país, maiores que as maiores e as mais conhecidas. Então, não desmerecendo as maiores, né, mas contextualizando a situação que o mercado brasileiro colocou. Então, lá no início, né, da internet, para que eu possa contextualizar o que eu vou responder para vocês, é que todo mundo se questionava, eu acho que ainda se questiona se a gente tem que ser especialista, vou me colocar aqui como provedor de internet, me colocando como uma pessoa do setor, vamos cuidar do tubo, vamos fazer o melhor tubo possível, entregar a velocidade mais rápida possível para os meus clientes. O ChatGPT ganha muito dinheiro, o Google ganha muito dinheiro, a Apple ganha muito dinheiro, a Amazon Netflix ganha muito dinheiro, Netflix ganha muito dinheiro, Disney Plus ganham rios de dinheiro em cima desse tubo de internet. A gente chama isso de OTT, tá? Over the top. Então começou lá atrás, quem conhecia, eu sou um pouquinho mais antigo, tenho quase 30 anos de mercado de telecom, começou lá com, né, o Skype da vida, tinha coisas antigas, né, o Orkut da vida, que são as primeiras mídias sociais que existiram, ganhando no modelo de negócio de propaganda. Então, nesse contexto todo, né, todo mundo explorando, nessa guerra de preços com relação a aumentar, a única ferramenta que você tem é aumentar a velocidade, colocar TV, colocar câmeras, colocar, né, serviços adicionais, que a gente chama de serviços CVA, né, que tem valor adicionado, que tem um aspecto muito importante para o provedor, né, de diferenciação. Hoje não são mais fatores de diferenciação. O que eu posso dizer, e que eu vou me colocar agora, saindo do perfil de provedor, eu vou colocar como cliente final. Então você tem que imaginar, você tem que fazer uma empatia, né, se colocando como consumidor. E como todas as coisas que nós dissemos aqui para trás, como que elas podem ser agilizadas para o cliente final. O cliente final, ele não é técnico, ele não entende, ele quer usar a tecnologia, e que você que é o responsável, provedor, você é responsável de trazer essas tecnologias de forma simples, de forma lúdica, que elas aprendam como aprenderam a mexer com o WhatsApp, como aprenderam com o Facebook. Você tem que ter essa perspectiva. Que é essa perspectiva? Tem um jargão nesse mercado que a gente chama de UX. Nossa, que é isso, que é um nome bonito em inglês, né? User Experience. Então, a experiência do usuário. O layout que você cria o seu aplicativo, se ele é fácil, se ele é difícil, por isso que os caras gastam muito tempo, ficam mudando o seu Instagram, o seu Facebook, né? As mídias sociais, elas tentam minimizar a complexidade do uso dos aplicativos, para justamente se aproximar de uma facilidade de uso. Então, seu foco, provedor, deveria ser, do ponto de vista do cliente, aqui me colocando como cliente, cara, eu quero um sistema que funciona, um sistema simples, que me ajude,
que seja competitivo, que eu possa pagar pelo serviço e que você, provedor, busque novas aplicações, porque a Apple buscou, porque a Apple continua buscando, porque a Amazon hoje consegue colocar uma rede em paralelo à sua, você sabia disso? Ela consegue usar o Sidewalk, que está embutido dentro do Alexa, para criar uma rede paralela. Quando perder a internet, ela vai conseguir responder. Lembra que eu falei da internet, da comando de voz na nuvem? Vai poder processar, porque está aumentando o processador da Alexa. Ele é um iMesh, já com IoT embutido, que tem Zigbee, que controla sua fechadura, e tem um outro protocolo que eles desenvolveram para longa comunicação, que é baseado em LoRa, para fazer esse Alexa funcionar sem internet. Então, você precisa buscar alternativas competitivas. Foque na experiência do seu cliente. Foque em novas aplicações. Você tem que extrapolar, você tem que pensar nas suas aplicações. Como que você atende o seu cliente regional com novas aplicações que ainda nem os grandes pensaram, e elas existem. Eu acabei de falar aqui várias delas, e tem como você criar isso. Você prover serviço, prover a manutenção dessas aplicações, como aqui a Gigalink está fazendo com as câmeras, né? Como contratar câmeras como o Giga serviço. Também, Giga Router também. Várias iniciativas que, junto com a Lix, junto à Gigalink, criando novas aplicações, novas formas de você até usar os produtos que você tem na sua residência como são produtos da própria internet. Então, Oswaldo, e pessoal em casa, são formas de que elas vão te ajudar. Por que um provedor de internet não poderia estar fazendo parte da cidade inteligente, parte da casa inteligente, parte do seu supermercado inteligente? Isso é possível. E tem muito a se criar, porque você tem que adaptar as suas aplicações para o mercado brasileiro. Nós somos uma empresa americana, com presença mundial, e você tem que adequar até as soluções para fazendas inteligentes. Hoje a gente vê a explosão do Starlink, mais do que o uso do 5G, porque o 5G tem algumas situações em que não dá para usar o 5G na fazenda. Isso é um outro capítulo que a gente pode falar, né? Porque o 5G foi super exposto, ou seja, foi enfatizado demais, e ele não é uma solução completa para tudo. Você tem muita coisa ainda que você pode conviver com 4G, que você pode conviver, tem aplicações de 5G que você realmente vai precisar do 5G, e é uma transição, é uma transição, não é a mesma, o 5G não tem nada a ver com 4G, mas é uma transição muito grande que aplicações novas vão acontecer. E essa conjugação desse mundo, porque a maioria, vou explicar aqui rapidamente, se você me permitir, claro, essa solução de você mapear essa segurança que você tem no Wi-Fi, que hoje não existe, eu não recomendo você entrar no Wi-Fi de um aeroporto, não recomendo você entrar no Wi-Fi de um hotel de forma alguma, porque não existem mecanismos de segurança, você é super fácil invadido, o seu dispositivo é invadido. Facilmente. Então, hoje existe tecnologia que a gente tem aqui desenvolvendo junto com a Gigalink e com a Lix, que eu consigo mapear um dispositivo que não tem 5G, que 90% do mercado, tá, gente? Que precisa ter as velocidades de um 5G. Então você pode ter um dispositivo que vai mapear uma aplicação de um gamer que está no dispositivo móvel, garantir uma velocidade, garantir uma rede virtual privativa dentro dele, chega até esse equipamento que é nosso, mapeia em cima de uma rede 5G pública, que pode ser junto com a Gigalink, e vai entregar lá com qualidade de serviço, garantia do serviço, garantia da velocidade e a garantia de que ninguém vai invadir ele, até a aplicação na nuvem. Você viu que eu fiz agora um apanhado geral de como você pode usar. Isso só é possível se você tiver um equipamento de computação de borda, fazendo esses dispositivos, casando esse mundo de Wi-Fi,
o mundo Zigbee, que são das fechaduras, tem muita fechadura, pegando os dispositivos de Wi-Fi de controle de iluminação, pegando os sensores e carregando dentro de uma rede totalmente privativa até chegar com segurança. Então você não vai ser invadido, você não vai gerar denial of service ou invasões dos provedores de serviço, então você vai minimizar controlando na borda. Conseguir colocar o panorama completo da aplicação? Espero que sim, pessoal. Perfeito, perfeito. Bem, Marcos, eu gostaria de te agradecer essa aula que você deu para a gente aqui sobre a internet das coisas, sobre a VIA, sobre essa inovação tecnológica toda na área de internet das coisas, né? É bom contar com essa parceria da VIA, trazendo essa referência de coisa assim tão de vanguarda como você trouxe hoje para a gente, né? Se você quiser fazer suas considerações finais aí. Eu gostaria de agradecer o convite, né, da Gigalink e ter a oportunidade de compartilhar conhecimento, compartilhar ideias que eu acredito que sejam super importantes para todos, né? E trazer essas informações que talvez uma grande parte nunca tinha pensado sobre essas possibilidades. E eu fico feliz e muito agradecido e ter a oportunidade de conhecer Nova Friburgo e a Gigalink e, em especial, a você, Oswaldo. Marcos, então, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua vinda e acredito que a gente teria assunto aí para mais algumas horas aí de conversa, né? Porque são assuntos assim muito empolgantes e acredito que futuramente a gente tenha outras participações suas aqui. Agradeço a todo mundo aí e até a próxima, pessoal.